Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde, estamos iniciando agora em todas as plataformas do Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta, sempre neste horário, num oferecimento todo especial de Postos Viabella. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com V-Power. Já baixou o aplicativo Shellbox? Ainda não? Baixe agora e tenha descontos especiais na hora do abastecimento. É desconto real na hora que você abastecer. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento, traz a partir de agora o Almoço e Notícia. E antes da nossa entrevista aqui no Almoço e Notícia, olha essas imagens aí, olha essas imagens. Gente, olha só, você já conhece a Galeria de Trento? Ainda não conhece? Então, presta atenção nesse recado que eu tenho para você. Galeria de Trento, um moderno ponto comercial com diversas salas prontas para aluguel, só esperando pelo seu negócio. Olha, marque uma visita com o Fabiano Rover, corretor de imóveis. Eu vou te passar os telefones, 32670792 ou WhatsApp 996094736. E conheça a Galeria de Trento, o ponto certo para você investir no centro de Nova Trento. Gente, é em frente ao hospital de nossa cidade, pertinho da prefeitura, pertinho de farmácia, pertinho de supermercado, ou seja, é no coração da cidade. Galeria de Trento. Você quer colocar um consultório médico, quer colocar um escritório de advocacia, quer colocar uma loja, quer colocar um negócio? Eu vou te dar a dica. Tem que ser na Galeria de Trento. Fale com o Fabiano Rover. Com certeza você vai fazer um grande negócio. Vamos seguindo com o nosso Almoço e Notícia desta sexta-feira. Obrigado a você que acompanha o nosso programa todos os dias aqui pelo Nova Trento News. Gente, hoje, sexta-feira, eu vou conversar com o Dr. Hélio. Ele é médico aqui da cidade, mas na verdade ele não é o nosso entrevistado. Ele vai conversar com outro profissional sobre as doenças respiratórias em virtude do inverno que chegou e chegou para valer. Uma matéria sensacional. Até peço que você copie esse link, coloque nos seus grupos para que mais pessoas possam ter conhecimento das doenças respiratórias, como tratar ou como prevenir nesse inverno. Doutor Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os telespectadores do Nova Trento News. Estamos agora no inverno, que é a estação do ano onde ocorre um aumento significativo dos casos de doenças respiratórias, e um dos grupos mais expostos a esse tipo de doença, mais acometidos por esse tipo de doenças, são as crianças. E por esse motivo, estou aqui com o Dr. Leonardo Pereira, que é o médico pediatra aqui do nosso município. Nós vamos conversar com ele sobre esse tema. Bom dia, Leonardo. Tudo bom? Bom dia, meu amigo. Chegamos no inverno, né? O inverno é aquela estação que aumentam muito os casos das doenças respiratórias, creches, escolas, as crianças sempre acabam tendo um índice muito grande de faltas por causa dessas afecções, e a gente vê bastante assim, mães vêm perguntar: doutor, quais são, o que eu tenho que ficar atenta? E pais também, né, evidente, o que eu tenho que prestar atenção? Lembrando, esse é um momento que a gente tá mais frio, então você fica mais em situações com a casa mais fechada, menos circulação de ar. Isso tudo expõe a criança, e o adulto também, é evidente, mas expõe mais a criança a ter com menor circulação de vento, ela fica mais exposta a vírus, e às vezes até algumas bactérias, né? E a contaminação de pessoa a pessoa, pelo fato delas estarem mais agrupadas, né? Às vezes em casa, escolas, assim, ou ambientes mais fechados, elas vão ficar mais, nessa situação de maior exposição, elas vão ficar mais contaminadas, tá? Então, assim, tipo, o que eu acho que vale a pena para a gente? Diferenciar bem algumas
patologias, né, como gripe, resfriado, pneumonia, e falar também dos sinais de alerta. Eu acho que isso é interessante. Sim. Então, a primeira pergunta que eu faria seria justamente assim, nós falamos crianças, né? Qual seria a faixa etária das crianças que mereceria maior atenção, seriam as mais acometidas? Ah, sim. A faixa etária ali, né, que vai de meses, né, poucos meses de vida, até aproximadamente os 4, 5 anos de idade, a gente tem que prestar muita atenção. No caso, né, de um resfriado simples, todas elas têm uma manifestação normal. Uma tosse, coriza, né, um pouquinho de prostração, mas nada muito além disso. No caso de uma gripe um pouco mais intensa, você já pode apresentar febre. Dependendo, quando ela for uma criança mais nova, você tem que ficar de olho. Se passar ali por volta de 48 horas, essa febre não estiver cedendo, ter que vir ao hospital e a gente poder ficar em cima disso aí. Mas, como você me perguntou, né, a faixa ali que compreende os menores de 1 ano, a gente tem que ter uma atenção maior. Tá? E até 2 anos também você tem que ter, porque são crianças que têm uma imunidade um pouquinho mais fraca, então você tem que ficar com maior atenção em cima dessas crianças aí. Você falou febre. O pessoal tem muita dúvida em relação à febre. Talvez eu atendo pessoas que falam assim, minha criança apresentou febre. Quanto? Deu 37. Tá. Qual seria a temperatura, assim, a partir da qual se consideraria uma febre, né? Uma Sim, febre. Claro. Boa pergunta. 37,7. Febre, já é febre. 37,6. Ainda não é, mas você já deixa ali medidas, dá um banhozinho na criança morno, deixando o colo esfriar. Mas acima de 37,7, 37,8, 38, 39 graus, já é considerado febre. Tá? A partir de 37,7. Exatamente. Okay. Estamos hoje recebendo o Dr. Hélio aqui no nosso Almoço e Notícia. Vamos ao intervalo e eu volto na sequência. Seja no seu celular ou em mais de 4.000 pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Estou voltando com o nosso Almoço e Notícia desta sexta-feira, recebendo hoje o Dr. Hélio, conversando com outro profissional, falando sobre as doenças respiratórias. E ele continua com a gente no Almoço e Notícia. Acompanhe. E das patologias, né, que são mais comuns, você tem gripe, resfriado, várias outras, pneumonia. Exatamente, né? Temos agora também, infelizmente, a Covid. No caso, assim, algumas dessas, a gente vê que algumas dessas doenças respiratórias são imunopreveníveis. Existem vacinas, né? Perfeito. Existem as vacinas. Além da vacinação para as doenças para as quais existe vacina, quais seriam os principais cuidados, né, que os pais deveriam ter? Perfeito. Sim, a vacinação, a caderneta de vacinação da criança tem que estar atualizada. Beleza? Isso é a coisa mais importante. Você já consegue prevenir muitas afecções, não só respiratórias, mas de outra natureza também. Tá? Então, isso é o mais importante. Questão, né, alimentar, a criança tem que estar com uma boa alimentação para também estar podendo responder bem na recuperação das doenças. Tá? Hábitos, né, como criança que está resfriada ou gripada, não ir à aula, porque ali ela pode contaminar todo o ambiente. E aí vai circular o vírus. Exatamente, esse vírus vai circular mais. Lavagem de mãos, às vezes uso de máscara, né? No Oriente, em países como China e Japão, a gente já vê pessoas que estão já resfriadas, eles já usam
de muitas décadas atrás, máscaras para ir e vir pelo ambiente. Já. Né? É um costume deles. É um costume que, de repente, cultural. Como veio a pandemia, durante a pandemia a gente usou essa máscara também. Mas isso é uma coisa que tem que ser instituída no momento que você está resfriado, tem que fazer alguma coisa no banco, por exemplo, levar a criança contigo, o uso da máscara se faz necessário. Para você não evitar a contaminação de outras pessoas também, né? Então isso eu acho de extrema importância. E assim, né, se a criança estiver resfriada ou gripada, evitar de levar na escola, né? Evitar de levar na creche, ou levar em alguma festa, alguma outra, né, evento comunitário que seja. Tá? Então, como eu estava falando, a questão, assim, no resfriado são sintomas simples, como eu falei, de coriza, o pai e a mãe não precisam ficar tão preocupados, acompanhar a lavagem nasal, e às vezes pode fazer um antistamínico só para diminuir coriza e um pouquinho de tosse. Já a gripe, ela se caracteriza por uma prostração maior da criança, tosse mais intensa e febre mais intensa. Deixa de cama mesmo. Exatamente. Esses casos eles têm que ser acompanhados de perto, né? E por fim, né, aqueles casos que são mais graves, que é um caso quando já evolui para uma pneumonia, aí você já tem o acometimento, né, do parênquima pulmonar da criança. E nesses casos tem sim a entrada de antibiótico, a criança precisa de uma observação maior, né? Muitas vezes, se não tiver a criança legal, ela tem que ser internada, tá? Mas dá para tratar em casa se for caso leve. Se for um caso mais grave, né, com uma dispneia, que a gente chama que é a falta de ar, esses casos têm que ser internados, né? Recentemente a gente teve aqui um menor que era de 4 anos de idade, né? Nem era da faixa tão complicada, mas por causa de razão social, ele estava assim, sem aqueles cuidados que eu falei, estava sem caderneta de vacinação incompleta, desatualizada, a alimentação dele também é uma criança de baixo peso, a pneumonia nele estava um pouquinho mais séria, né? Então, baixo peso, imunidade já mais baixa. Imunidade fraca. E naquele caso, excepcionalmente, né, a gente teve que entrar com antibiótico e passar todas as orientações para o cuidador dele, que nem era dos pais, é uma terceira pessoa, para entrar com antibiótico terapia e ficar atento. O que mais é importante na criança, aí vale para todas as idades, é a questão, crianças mais novas, elas nem têm uma tosse tão intensa, mas é mais a prostração e o cansaço, falta de ar, ela respira de um jeito mais ofegante, né? Crianças pequenas, com perto de meses de idade, 1, 2 meses, tem uma frequência respiratória até 60. É normal o bebezinho ele respirar mais rápido. Até 1 ano de idade, a criança ela vai respirar por volta de uns 40 incursões por minuto. Então é uma respiração também um pouco que se considera normal. Poxa, meu filho ali tem 1 ano de idade, dá 30 incursões por minuto, mas normal. Já o mais velho, né, o adolescente, o adulto, esse valor cai, né, que aí cai dentro da média normal, né, que é considerado por volta de 20. Né? Esses são crianças mais velhas e adultos. Mas então a gente tem que ficar muito atento a isso. A dispneia nas crianças pequenas, que é essa respiração ofegante, a criança cansada, é o que chama mais atenção, mais do que a tosse. Quando a criança é mais velha, por volta de 4, 5 anos, aí a tosse produtiva, isso chama bastante atenção. E assim, apareceu essas coisas, procurar emergência, médico que estiver de plantão tem que fazer o atendimento, auscultar, examinar, fazer uma boa anamnese, fazer a radiografia de tórax, né, quando necessário. E é isso aí, essa época é uma época que a gente vê esses casos respiratórios aumentarem bastante. Até porque a tosse, né, eu costumo dizer que a tosse é uma maneira de o organismo colocar o catarro para fora, perfeito, e como o catarro é uma forma de defesa do organismo, significa que alguma inflamação ou infecção está havendo. Perfeito, exatamente. É um sinal indireto de que alguma coisa está acontecendo. Outra coisa, existem alguns mitos, por exemplo, assim, porque meu filho se resfriou, pegou gripe porque saiu do banho quente, foi para o frio, ou saiu do frio e foi para o quente, se molhou, tomou friagem. Sim, acontece. Isso também tem que ser evitado, né? Isso de você mudar de temperatura brusca tem que ser evitado. O frio, quando o tempo está frio, naturalmente, o nosso sistema respiratório, né, eles fazem uma broncoconstricção, ou seja, um estreitamento, né, das vias aéreas. Isso piora muito a tosse. E aí também você acaba produzindo mais secreção para umidificar essa via aérea por causa do ambiente frio. E ali você
cria um meio de cultura também. Então, tudo Sim. prejudica os casos de gripe, resfriado e até de pneumonia. É sim, porque o pessoal às vezes acha que essa diferença de temperatura causa doença. Na verdade, a doença geralmente é Sim. viral ou bacteriana, mas essa situação piora. Então, realmente Não é o causador, é um Exato. fator agravante. Agravante, é exatamente isso, porque no frio acontecem essas condições, e isso daí piora bastante a chance de ter, né, a gripe, pneumonia, né, enfim. Certeza. Tá joia. Exatamente, então gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Poxa, o prazer foi meu, foi uma grande honra. No nome do município, do Nova Trento News, agradeço a participação e vamos torcer para que esse inverno seja mais tranquilo, mais ameno, né? Não nos afete tanto, que pessoal, que quem tem os filhos e a própria pessoa, né, claro. que esteja com a caderneta, digamos, incompleta. Completinha, em dia, né? Complete essa caderneta, que é uma medida extremamente eficaz, né, para as doenças preveníveis. E vamos nos cuidar. Saúde é fundamental. Perfeito. Ok? Muito obrigado. Foi um grande prazer. E este foi o nosso Almoço e Notícia deste dia. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o nosso programa. E não esqueça que à noite, sempre ao vivo, o nosso Boa Noite Nova Trento. Mas antes de eu encerrar, eu lembro que o nosso Almoço e Notícia também tem um oferecimento todo especial da Construtora Porto Belo, do vice-prefeito Moacir da Labrida. Construtora Porto Belo, apoiando o desenvolvimento econômico de nossa cidade. E também a ProSul Proteção Veicular. Gente, a ProSul Proteção Veicular é uma empresa que protege 100% o seu carro, tem proteção para você e sua família. Nada de andar com um carro por aí sem proteção. A ProSul Proteção Veicular é uma empresa de credibilidade, de garantia, é uma empresa que você conhece, está com escritório em Nova Trento, aqui em nossa cidade, no centro, e também no centro de São João Batista. Mais informações sobre a ProSul Proteção Veicular, eu vou te passar o WhatsApp e você fala com o Juliano, é o 996 76 18 55. ProSul Proteção Veicular, Nova Trento e São João Batista, claro, atendendo toda a nossa região. Precisou de uma empresa para proteger o seu carro e a sua família? ProSul Proteção Veicular. Pois bem, esta é a nossa matéria de hoje, aqui do nosso Almoço e Notícia. Obrigado pelo carinho, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.